João, capítulo de número 9, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Esse versículo, diga-se de passagem, é um versículo muito engraçado. Jesus viu um homem cego, mas o cego não conseguiu ver Jesus. É um versículo muito engraçado, porém, uma vez aplicado para a nossa vida, torna-se um versículo muito sério, porque Jesus está passando, Jesus está se movimentando, Jesus está diante de mim e eu nem sequer consigo compreender, enxergar o seu movimentar e o seu passar diante de mim. Mas tem algo que me chama a atenção, e esse algo é o seguinte: os meus defeitos não impedem de Jesus passar por mim. Os meus defeitos não impedem de Jesus passar por mim. Os meus problemas, talvez, quem sabe, impedem de eu ver Ele, mas não impede dele me ver. Quantas vezes Ele passou por nós e a gente nem sequer percebeu, não é verdade? Quantas vezes Ele passou no caminho aonde a gente estava, mas por conta que nós carregamos um problema, isso nos impediu de vê-lo, isso nos impediu de contemplá-lo. Mas nem por conta disso Ele deixou de passar, pelo contrário, Ele sempre passou. Sou eu que não percebo. Ele passa porque o nosso problema não bloqueia o movimentar dele diante de nós. Eu vou repetir, ele passa porque o nosso problema não bloqueia o movimentar dele diante de nós. Mas essa ideia dele estar passando demonstra o seu movimento, demonstra o seu movimentar diante de mim. Essa ideia de eu estar cego demonstra um problema que está em mim, que me impede de eu enxergar o seu movimento e a sua ação, mas não impede de eu viver o seu movimento e a sua ação em mim. Mas essa ideia dele passar e eu não perceber tem que acabar. Essa ideia dele se movimentar diante de mim e eu não perceber, essa ideia tem que acabar. Essa ideia tem que acabar, porque afinal de contas quem está passando não é qualquer um. Quem está passando não é qualquer um, quem está passando tem nome. E passando Jesus. O nome daquele que está passando é Jesus. E esse nome tem autoridade. Além desse nome ter autoridade, esse nome tem poder para fazer o meu problema desaparecer. Eu vou repetir, aleluia. Além desse nome ter autoridade, esse nome tem poder para fazer o meu problema desaparecer. E eu voltar a ver com meus próprios olhos o seu movimentar diante de mim. Mas a pergunta é: até quando iremos ficar impossibilitados de vê-lo? Até quando iremos ficar impossibilitados de contemplá-lo? Até quando você vai continuar carregando esse problema consigo? E não é de hoje, é de muito tempo. Porque o versículo diz: e passando Jesus viu um cego de nascença. Um cego de nascença. Esse problema ele carregava há muito tempo consigo. Esse problema ele carregava há muito tempo consigo. E a pergunta é: até quando? Mas eu tenho a resposta para essa pergunta. Até quando você se submeter? Até quando você se submeter em entrar no processo do trabalhar dele em sua vida? A partir do momento em que você se submeter, você voltará a contemplá-lo, você voltará a enxergá-lo, você voltará a percebê-lo. Mas Guilherme, no versículo 2 estão pensando que é pecado, eu sei. No versículo 2 estão pensando que é pecado porque o versículo 2 diz o seguinte: e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais
para que nascesse cego? Mestre, eu estou percebendo que ele não está percebendo o seu movimentar diante dele. Eu estou enxergando que ele não está enxergando o Senhor passar diante dele. Eu já sei, mestre, eu já sei, eu tenho uma palavra para isso. É pecado, não é mesmo? As pessoas olham para o nosso problema, as pessoas olham para o nosso defeito, as pessoas olham para nossas impossibilidades e já querem classificá-las de pecado, e já querem nomeá-las de pecado. É porque as pessoas não têm outra resposta a não ser pecado. Mas Jesus, ele tem uma resposta totalmente diferente das pessoas, e acredita, a resposta é de nos surpreender, a resposta é de nos deixar espantados, porque o versículo 3 vai dizer o seguinte: Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais. É Jesus dizendo o seguinte: isso não é pecado. E isso aqui nos traz um pouco de conforto, gente. Isso aqui já traz uma paz no nosso coração. O versículo continua dizendo o seguinte: mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Isso aqui já nos surpreende. Isso aqui já nos deixa surpresos. Isso aqui já nos surpreende. Sabe por quê? Porque dá a entender que até nos meus problemas existem um propósito. Eu vou repetir. Até nos nossos problemas existem um propósito. Para que as obras de Deus se manifestem nele. As obras de Deus, mesmo com nossos problemas, ela vai se manifestar em nossas vidas. Você consegue pegar essa palavra? Mas Guilherme, eu estou com defeitos, eu estou com problemas, eu estou com impossibilidade, as pessoas já me julgaram, as pessoas já me avaliaram, as pessoas já me classificaram, já pensaram algo ao meu respeito, mas não importa nada disso. Não importa nada disso, o que importa é o peso da palavra daquele que se movimenta diante de você. O que importa é a resposta contrária às pessoas, daquele que te vê e manda te dizer: isso tudo que está acontecendo é para que as obras de Deus se manifestem em suas vidas. Isso tudo que está acontecendo é para que as obras de Deus se manifestem em sua vida. Será que você pode levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu estou preparado, Senhor, mesmo com os meus defeitos, mesmo com as minhas impossibilidades, mesmo com os meus problemas, mesmo com os meus dias maus, mesmo com o ambiente na qual eu estou vivendo, Senhor, eu estou pronto, cumpra em mim as tuas obras. Cumpra em mim as tuas vontades, cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim o teu manifestar. Olha que extraordinário, no versículo 1, ele passa e me vê. No versículo de número 3, ele revela o propósito e contradiz as pessoas através da sua resposta. Sabe por que ele contradiz as pessoas através da sua resposta? Porque quem é que quer investir na vida de um cego? Quem é que quer trabalhar na vida de um cego? Quem é que quer fazer uma obra na vida de um cego? Quem é que quer investir na vida daquele que tem problemas, dificuldades, na vida daquele que tem impossibilidades? Só Jesus, irmão. Só Jesus para investir na vida daqueles que as pessoas já julgaram. Só Jesus para investir na vida daqueles que as pessoas já classificaram. Só Jesus para investir na vida daqueles que carrega consigo uma imperfeição, porque Jesus, ele consegue fazer obras perfeitas na vida de pessoas imperfeitas. Jesus, ele consegue fazer obras perfeitas na vida de pessoas imperfeitas. No versículo de número 6, ele começa a realizar a obra no cego. No versículo de número 7,
Ele vive algo diferente concernente ao trabalhar no versículo de número 6. E no versículo de número 8 a 9, as pessoas estão confusas. As pessoas estão confusas dizendo: não é aquele cego? Não é aquele que tinha defeitos? Não é aquele que tinha problemas? Não é aquele que tinha imperfeições? Não é aquele que tinha impossibilidades? Não é aquele que tinha limitações? E alguém diz o seguinte: parece com ele. Sabe por quê? Alguém disse parece com ele? Porque as pessoas estão acostumadas a nos ver com o defeito, acostumada a nos enxergar com o problema, acostumada a nos enxergar com as limitações, acostumada a nos enxergar com as imperfeições. Mas a partir do momento em que eu me submeti em entrar no trabalhar daquele que se movimenta diante de mim, ele arranca as minhas imperfeições, ele arranca os meus problemas, ele arranca as minhas impossibilidades, ele me dá visão novamente. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida.